Muito bom dia para você que está ligado na programação do Canal Rural. Que prazer poder contar com a sua companhia logo cedo nessa manhã de quarta-feira. A gente fala ao vivo aqui de Cuiabá, esse é o estúdio do Canal Rural Mato Grosso e este é o Bom Dia Senar Mato Grosso, nosso encontro aqui semanal, sempre às quartas-feiras pela manhã, trazendo gente que está ligada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural aqui de Mato Grosso, o Senar Mato Grosso, e essas pessoas que passam aqui pelo estúdio, você sabe, dividem o conhecimento com você que está do outro lado da tela, e é por isso que é sempre muito importante contar com a sua companhia, com a sua audiência, com a sua atenção nesse nosso encontro semanal. Hoje a gente vai falar de pecuária com foco nas pastagens, na implantação correta de pastagens, visando melhor produtividade e, consequentemente, maior rentabilidade no campo. Esse é o caminho, né? Mesmo, Mariane, bom dia, tudo bem? Bom dia, Patrônio, tudo bem, graças a Deus. Bom dia, telespectador. É um prazer estar aqui, né? Mais uma manhã de quarta-feira, compartilhando conhecimento aí com os nossos telespectadores e com um assunto de grande importância, né? Que é como fazer uma correta implantação de pastagens. E a gente está num momento bastante propício, né? Muita gente já iniciou calagem, preparo de solo para que, iniciando as chuvas, já inicie aí a semeadura do capim para quem for fazer a implantação. Ó, legal, então, dá para você que está acompanhando, você que é produtor, que é pecuarista, que está acompanhando a gente, já aproveitar essas dicas aqui então, para quem sabe colocar em prática já nesse preparativo para o plantio de pastagem lá na frente. Só para a gente reforçar aqui, vou voltar, Mariane, só para te acreditar aqui, então a Mariane Moreno Ferro, zootecnista, claro, instrutora credenciada junto ao Senar Mato Grosso, como ela disse, como fazer uma correta implantação de pastagens. Vamos lá, Mari, eu sei que você preparou uma informação, um programa muito legal, tem muitos detalhes aí, e eu tenho certeza que você que está acompanhando vai aprender muito com a gente hoje, olha só. Isso mesmo. Então, quando a gente fala de fazer implantação de pastagens, o passo inicial é análise, é coleta e análise de solo. Por quê? Porque a gente precisa entender qual é a qualidade do solo, porque isso influencia totalmente na escolha da gramínea que a gente vai implantar. No início do ano, em janeiro, nós fizemos uma apresentação onde a gente expôs ali que existem as gramíneas, né, que tem alta e menor exigência em fertilidade do solo. Então, por isso que eu preciso entender a qualidade do meu solo no momento de escolher qual que vai ser a forrageira que a gente vai implantar. Primeiro passo já, conhecer qual a pastagem, qual a forrageira que você vai implantar e saber se ela de fato se adequa àquela região que você está. Isso mesmo, se ela se adequa à região e também levando em consideração a exigência em fertilidade do solo. Por quê? Porque nada adianta o produtor escolher uma gramínea de alta exigência se ele não vai suprir a necessidade nutricional dessa gramínea, né? Então, por isso que é muito importante isso. E aí, quando a gente fala em coleta de solo, o que a gente precisa levar em consideração? A gente tem que levar em consideração a profundidade de amostragem, que de modo geral para pastagens a gente utiliza de 0 a 20 centímetros, que é a profundidade que as pastagens têm de enraizamento. Existem exceções, né? A gente sabe que em sistemas integrados essa profundidade vai em maior dimensão, mas de modo geral a gente faz coleta aí de 0 a 20. A gente precisa fazer a amostragem por característica de solo. O que seria essa amostragem por característica de solo? Se o produtor ele tem uma área mais pedregosa, uma área mais arenosa, uma área mais argilosa, se é área de várzea, se é área de morro, então cada área ela vai ter uma qualidade de solo. Então por isso que precisa ser a amostragem por glebas, a gente fala, né? Por áreas. Porque daí a gente vai ter uma qualidade de solo diferente devido à característica intra, né, da propriedade. Então, como que a gente faz? A gente precisa fazer essa coleta de solo em zigue-zague, porque a gente precisa ter uma representatividade da área, e de modo geral a gente fala que ela precisa ser de 10 a 20 amostras simples, né? E depois a gente faz uma amostra compostas com essas 10 ou 20 amostras, para que ela represente a área. Esse solo, ele vai para um laboratório. É muito importante que o produtor conheça a idoneidade desse laboratório para que a gente tenha um resultado bastante condizente com a realidade da propriedade. E muitos produtores, às vezes, eles deixam de fazer análise de solo. E aí a gente precisa relacionar muito isso com a questão médica, né? Hoje a gente não vai no médico e ele não te passa medicamento sem ele entender de forma profunda quais são os seus sintomas. Então ele te pede análise de sangue, ele te pede, né, diversas análises. E
o solo é da mesma forma. Perfeito. Então você já trouxe duas dicas aqui. Primeiro, conhecer as pastagens, né, que as forrageiras, as que melhor vão se adaptar ali na sua região, diante do que você pretende também de resultado e, claro, conhecendo aí sim a grande dica aqui, a característica do teu solo. A Mariane já trouxe essa dica essencial que muita gente não faz, ela já frisou isso aqui, né? Que é justamente fazer essa análise com um laboratório que seja idôneo e que te apresente um resultado concreto do que você tem no solo, para a partir de então você conseguir medicar esse solo, ou seja, corrigi-lo da maneira correta. É isso? Isso mesmo, Perfeito. medicar esse solo. E aí depois, quando o laboratório retorna, ele te retorna um laudo. E nesse laudo vem todos os compostos ali que estão presentes, ou seja, todos os nutrientes que estão presentes nesse solo. Então aqui eu destaquei alguns elementos. Então o elemento que eu estou destacando é a CTC, que é a capacidade de troca de cátions. Ela é composta por elementos bons, que para nós seria o potássio, o cálcio, o magnésio e o sódio. E ela é composta por elementos ruins, que a gente classifica como o alumínio e o hidrogênio. Qual que é o problema desses elementos ruins? É que esses elementos, alumínio e hidrogênio, eles fazem com que o pH desse solo reduza, que é a característica dos nossos solos hoje. Nossos solos são solos de baixa qualidade, né, principalmente por baixa concentração de fósforo e também baixo teor de pH. E qual que é o problema de tudo isso? O pH ele tem total influência na liberação dos nutrientes que estão presentes no solo e, consequentemente, ele não permite com que a planta absorva esses nutrientes. Então, se a planta não vai absorver nutriente, ela vai estar deficiente e ela vai produzir menos. Por isso, dá importância da gente ter essa análise de solo. Ótimo. Dentro da análise também, a gente tem o fósforo, que é um elemento essencial, principalmente quando a gente fala de implantação, mas a gente vai falar um pouquinho dele lá na frente. Aqui, então, eu trouxe um pouquinho sobre qual que é a importância dos nutrientes. Então, a gente vai falar sobre calagem, a gente vai falar sobre a aplicação de fósforo na implantação. Quando a gente fala sobre calagem, qual que é o efeito da calagem? Então, a gente fornece cálcio e magnésio. Esse cálcio e magnésio, ele vai aumentar o pH. Então, se a gente tem um solo ácido, ele vai aumentar o pH. Quando ele aumenta o pH, consequentemente, os nutrientes que estão disponíveis no solo, eles vão ser disponibilizados para que a planta faça a absorção e produza, cresça. Depois a gente tem aqui, em importância, o fósforo. Qual que é a importância do fósforo? Ele tem papel ali no desenvolvimento radicular. Então, se a gente está falando em implantação, a gente precisa com que essa gramínea utilize esse fósforo, faça desenvolvimento radicular e ela tem a capacidade de absorção dos outros nutrientes que estão disponíveis ali, né? Depois nós temos o potássio, que ele é responsável ali por toda a parte metabólica de utilização dos nutrientes interna à planta. E por último aqui o nitrogênio, que é um dos principais nutrientes que a gente fala que ele regula a produtividade, né? E também o teor de qualidade ali. Quando a gente fala de adubação, então a gente fala de adubação de implantação e adubação de manutenção. Na implantação eu destaco aqui em maiúsculo o fósforo, né? E depois com menor importância o nitrogênio, o potássio, o enxofre e os micros. Por que que eu falo que na implantação o fósforo ele tem maior importância? Porque é ele que vai fazer com que ocorra desenvolvimento radicular. Então essa planta ela vai ter um enraizamento mais forte, mais vigoroso e vai potencializar o desenvolvimento e crescimento dessa planta de forma muito mais rápida. Por isso que a gente precisa disponibilizar o fósforo. E quando a gente fala em manter, então o produtor ele já implantou esse pasto e ele vai fazer a manutenção desse pasto ao longo dos anos. Então, o fósforo, o potássio e o enxofre, ele tem uma menor representatividade. Não que ele não seja importante, mas em quantidade o nitrogênio entra mais. Por quê? Porque ele que vai manter a produtividade do capim, a qualidade nutricional desse capim também, principalmente quando a gente fala em teor de proteína bruta, né, que é um nutriente essencial para os animais. Só para fazer um parênteses aqui, então quer dizer, se eu vou fazer a implantação, que é o nosso grande foco hoje, começar a implantação da maneira mais correta, mais adequada, e eu estou com o capital comprometido, ou seja, não disponho de muitos recursos para gastar, para investir nisso, priorizo o fósforo nesse caso aqui. Isso, quando você não tem capital para fazer investimento de momento, a prioridade é fósforo na implantação. Claro que, para que esse fósforo seja disponível da planta, a calagem ela é de extrema necessidade. Perfeito, primeiro passo ali. Isso, perfeito. Se a gente fosse falar em escala de importância,
Se você tem um solo com pH baixo, o passo inicial é calagem. Perfeito. A gente tem mais um minutinho para esse bloco. Vamos começar a falar de calagem já então, Mariane? Vamos sim. Então, o que é a calagem? Então, a calagem, o principal efeito dela é fazer a correção do pH desse solo. Então, a gente tem aqui, então, ó, a soma de bases, que é os nutrientes bons, e a gente tem os nutrientes ruins. Então, o que a gente faz com a calagem? A gente aumenta esse V, né? O que é esse V? É a saturação, né, desses nutrientes de qualidade boa. Então, o que a gente quer? A gente quer reduzir alumínio, hidrogênio e aumentar cálcio, magnésio, potássio e sódio naquele solo para que a planta tenha condição ali de absorver os nutrientes presentes no solo e, consequentemente, produzir. Perfeito. Vamos fazer uma pausa aqui, porque o assunto está bastante interessante. A gente encerra esse primeiro bloco. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo com a Mariane Ferro, zootecnista e, claro, instrutora do Senar Mato Grosso, falando justamente sobre a implantação correta para buscar melhor produtividade das pastagens e, consequentemente, melhores resultados na sua atividade pecuária. Daqui a pouquinho a gente volta, continue com a gente. A gente está ao vivo aqui de Cuiabá. Bom dia, Senar Mato Grosso está de volta ao vivo aqui de Cuiabá, respondendo a dúvida, né? Como implantar uma pastagem com qualidade. Quem está trazendo as orientações é a Mariane Ferro, que é zootecnista e instrutora credenciada junto ao Senar Mato Grosso. Terminou o primeiro bloco falando sobre a importância da calagem como primeiro passo para que você depois possa permitir que esse solo absorva, ofereça os nutrientes que as plantas vão necessitar do seu desenvolvimento. Vamos lá seguir já, porque tem muita coisa ainda para esse bloco aqui. Isso. Então a gente falou sobre a importância da calagem, né, que está relacionada ao pH desse solo. Então aqui tem um gráfico que ele é bastante conhecido. O que ele mostra? Quando a gente tem um solo ácido, parte dos nutrientes, principalmente fósforo, nitrogênio, eles têm uma queda de disponibilidade para a planta. À medida que a gente aumenta o pH, esses nutrientes começam a ficar disponíveis para que a planta faça a absorção. Então, essa é a importância da calagem, disponibilizar os nutrientes, né, de grande importância nesse solo. Só para avisar o telespectador, só para reforçar, fósforo está aqui na linha roxa, você citou outro, o nitrogênio, né? Na linha vermelha ali. Solo mais ácido, pH mais baixo aqui, né? 5, 5,5, 6. Isso mesmo. Então, quando a gente fala de uma faixa adequada, a gente fala que esse pH ele tem que estar por volta de 5,5 a 6,5, né? Que é onde a gente tem uma faixa adequada de disponibilidade desses nutrientes de grande importância. A gente fala que o calcário ele acaba sendo um auxiliador. Na implantação ele possibilita a disponibilidade do fósforo, porque a gente percebe que o fósforo ele aumenta a sua disponibilidade para que a planta faça a absorção. E na manutenção, depois que esse capim já está estabelecido, o calcário ele vai potencializar o uso do nitrogênio e potássio, evitando percas. Então a gente tem aqui agora a calagem. Como que eu faço calagem? Né? Então, a gente tem os diferentes métodos de determinação. Então, o produtor ele enviou aquele solo para uma análise, veio o laudo com o resultado e ele agora precisa calcular quanto de calcário ele vai precisar jogar nesse solo. Então, a gente tem os diferentes métodos de determinação. Aqui na região centro-oeste, a gente utiliza o método de saturação por base. O que é o método de saturação por base? Então, eu tenho uma concentração baixa daqueles nutrientes da CTC boa, né? E eu quero elevar ele conforme a exigência do meu capim. Então, esse é o que a gente mais utiliza. Depois, a gente tem o método de neutralização. E, por último, aqui o método tampão, que é o método mais utilizado em Santa Catarina ou Paraná. Então, o produtor, ele precisa conhecer a região dele, ele vai utilizar o método conforme a região, porque aquele método foi desenvolvido específico para a região. Depois, uma outra dúvida que os produtores têm é qual calcário eu vou aplicar. Então, a gente tem aí o calcário calcítico, a gente tem o calcário dolomítico e o magnesiano. E cada calcário, ele tem um teor diferente de magnésio, né? O que é importante o produtor entender? Que quando a gente faz o balanceamento dessa calagem, a gente precisa levar em consideração uma relação cálcio-magnésio que a gente fala de 3:1. Aqui na nossa análise de solo,
Quando a gente pega cálcio e magnésio, então a gente tem aqui, ó, cálcio 16 e magnésio 4, a gente está tendo uma relação de 4:1. Então, nessa situação específica, não teria necessidade de eu usar o dolomítico, que ele tem uma maior concentração de magnésio. Por quê? Porque eu já estou atendendo aquela relação, então eu posso usar o calcítico, que ele é mais barato, e eu não vou alterar essa relação. Então, é uma das coisas que o produtor precisa levar em consideração. E um outro fator é o PRNT, que é o que a gente chama de poder de relativo de neutralização total. O que é o PRNT? Quando o produtor ele vai comprar o calcário, a indústria ela tem diferentes qualidades de calcário, que é com base no PRNT, né? Que é a capacidade que aquele calcário tem de reagir com o solo e liberar esse cálcio e magnésio de forma mais rápida. Isso a indústria já informa. A indústria informa. Então, quando a gente fala quanto maior o PRNT, melhor a qualidade daquele calcário, porém maior é o preço também. E aí, por que eu trouxe uma conta aqui para mostrar para o nosso telespectador? Porque o PRNT, ele tem também influência na quantidade de calcário que a gente vai precisar aplicar no solo. Então, muitas vezes, você não pode só pensar que aquele calcário é caro. Você precisa fazer conta para saber se a viabilidade econômica dele está condizente com a sua necessidade. Porque, às vezes, você precisa aplicar menos calcário quando você utiliza um calcário de PRNT melhor. Ótimo. Depois a gente entra aqui falando sobre como distribuir esse calcário, né? Então, quando que o produtor ele vai aplicar o calcário? Então, o calcário ele precisa ser aplicado no início das chuvas, porque ele precisa reagir com a água para que ele seja disponibilizado no solo. Então, aqui, quando a gente fala em formação, né, existe uma necessidade, né, de que o produtor, vamos imaginar o seguinte, o produtor ele precisa aplicar, ele fez análise e ele precisa aplicar 4 toneladas de calcário. Então, hoje, um dos equipamentos que a pecuária mais utiliza é o Vincom, que ele tem uma menor eficiência de aplicação quando a gente compara aí com calcalhadeiras de maior eficiência de aplicação, de distribuição. Então, a gente recomenda que esse produtor, quando essa recomendação ultrapassa 2 toneladas, que ele faça duas divisórias. Então, ele aplique metade da dose e depois ele faça uma outra aplicação da outra dose para que ele tenha melhor eficiência de distribuição. E aqui, na manutenção, então vamos imaginar que o produtor ele já tenha lá 4, 5 anos daquele capim, né, implantado, ele vai às vezes precisar fazer manutenção. Então, uma das coisas que a gente recomenda é que essa dose seja ali de 50% da necessidade de calcário. Por quê? Porque ele não vai fazer a incorporação, ele vai aplicar, né, e ele não vai incorporar. Então, se ele muitas vezes aplicar a dose total, esse calcário ele vai saturar numa profundidade menor e ele pode acabar atrapalhando ali a disponibilidade de outros nutrientes. Perfeito. E aí a gente vai entrar no fósforo, que é um nutriente de grande importância na implantação das pastagens. Então, a gente fala que na formação, o fósforo ele é inegociável. Por quê, Patrone? Ele é inegociável porque ele vai desenvolver as raízes. Então, se a planta não tem um enraizamento viável, um enraizamento de boa quantidade, ela não vai conseguir ali ser resistente ao ambiente, não vai fazer a absorção desses nutrientes, né? Como que a gente faz a recomendação hoje de fósforo? Com base no teor de argila, no teor de fósforo do solo e na exigência desse capim, tá? Então, a gente vem aqui, ó, eu tenho uma análise de solo aqui, que a gente fez uma recomendação. Então, quando a gente fala de recomendar fósforo, é muito importante que o produtor busque um técnico para que ele auxilie o produtor, né, a descobrir esses valores. Aqui nesse exemplo eu trouxe uma tabela, uma recomendação do livro do Cerrado, que é muito utilizada aqui na nossa região. Então, a gente tem aqui, ó, o teor de argila, né, porque ele tem total influência na disponibilidade do fósforo. E aqui, ó, o nosso fósforo, na nossa análise, ele está dando 1,3, então ele está inserido como muito baixo, de 0 a 2,5. Então, a gente tem espécies pouco exigentes, de média exigência e de alta exigência. E olha que interessante, por isso que é muito importante o produtor conhecer o capim que ele está implantando. Porque se ele está trabalhando com a mesma análise de solo, mas ele está trabalhando com um capim de pouca exigência, ele vai precisar aplicar somente 50 kg de potássio por hectare. Quando ele está trabalhando com um capim de alta exigência, ele precisa implantar aqui
ele precisa adubar 90 quilos, então é quase o dobro de fósforo. Tabela importante, então, tabela do Cerrado, como ela disse, as informações já tem um padrão para ser seguido, para servir como referência para você. Mari, vamos seguir, porque tem mais 2 telas aí importantíssimas, 3 telas ainda, a gente está no fim então, do programa. Então, a gente tem aqui, ó, a fonte de fósforo, hoje a gente tem o MAP, o super simples e o super triplo. A diferença deles, produtor rural, é a concentração de fósforo. Eu fiz uma conta aqui, só para vocês entenderem, então eu peguei o capim de média exigência, e fiz as contas aqui da quantidade que a gente precisaria aplicar desses diferentes adubos que estão disponíveis no mercado. Então, quando a gente olha aqui MAP, eu precisaria aplicar 146 kg de MAP para suprir os mesmos 70 kg de fósforo. Aqui 350 kg de super simples e aqui 163 kg de super triplo para suprir a mesma necessidade de fósforo. Então, essa aqui é uma outra conta que o produtor precisa fazer e não só olhar o valor individual do adubo. Perfeito. Tá? Muito bem. E aqui, para a gente finalizar, a importância aí, né, do fósforo na implantação, esse aqui é um trabalho de um grupo de estudo, né, da Universidade Federal de Rondonópolis. O que eles fizeram aqui? Por que é importante a gente priorizar o fósforo na implantação? Então, aqui ó, eles não colocaram fósforo quando eles plantaram esses capins, o Mombaça, Zuri e Quênia. E olha só a importância do fósforo. A tarja verde é quando ele fez nitrogênio, fósforo e potássio na implantação. A vermelhinha, eles não colocaram fósforo na implantação. A planta não respondeu. Ela teve uma produtividade de 3% da capacidade. Depois ele pensou assim, eu não tinha dinheiro para implantar, mas então eu vou colocar fósforo lá na manutenção, né? Depois. Mesmo assim, a planta não respondeu 100% da capacidade dela. E aí a gente pode fazer uma conta aqui, eu peguei então, será que é caro fazer esse investimento? Eu fiz uma conta aqui, quando a gente faz adubação e quando a gente não faz uma adubação de fósforo, a queda dessa produtividade, e olha só, quando o produtor faz adubação, ele tem uma taxa de lotação maior quando ele não faz. E quando a gente joga um custo aqui, né, um valor de retorno com a venda desses animais, esse produtor está perdendo R$2.000. Olha aí. Né? Olha o resultado aí. Ele perde 2.000 e a gente viu que ele poderia pagar esse adubo. Mari, muitíssimo obrigado. A gente acelerou no fim aqui. Como eu te disse, para você que está acompanhando, eram informações riquíssimas, extremamente importantes, muito bem apresentadas pela Mari. Obrigado pela tua participação mais uma vez conosco. Obrigado a você que nos acompanhou nesta manhã de quarta-feira. Um excelente dia. Fiquem bem. Até o nosso próximo encontro. Obrigada.